Câmara, Arte e Cultura, o espaço para o cenário musical santamariense, aqui na tela da cidadania. O plenário da Câmara Municipal de Vereadores se torna palco para os artistas locais e regionais. Hoje a gente recebe ele, que é compositor, músico de formação pela UFSM, também é professor, arranjador e, claro, acordeonista. Seja muito bem-vindo, Ronison Borba. Muito obrigado, Thaís. Eu fico muito feliz pelo convite em participar do programa da TV Câmara e mostrar um pouco da minha arte. A gente que agradece a tua presença. Obrigado. Bom, tu tem tantas ocupações, né? Eu não sei se eu falei todas aqui, mas eu queria saber como é que tu concilia teu tempo, porque tu também faz parte do Mafuá Trio Instrumental e o grupo Fio de Bigode. Como é que é para ti ter o tempo ainda para compor também, que precisa daquele ócio criativo, né? Isso. Eu me encaro assim numa questão de tópicos, né? Eu sou instrumentista primeiro, depois me arrisco na composição, no arranjo, e dou aulas. A questão do Mafuá Trio Instrumental foi um projeto que a gente iniciou ainda quando alunos da UFSM, junto com o Fernando Graciola e hoje com o Pedro Kaltbach, que está na Europa. E a gente, em 2017, gravou um disco. Esse disco foi produzido por Pedrinho Figueiredo, que é o flautista do Renato Borghetti. E a gente teve o apoio do FAC, que é o Financiamento à Cultura do Estado. E em 2017 foi onde a gente teve um trabalho mais intenso na questão de gravações, né? O Fio de Bigode é um trabalho mais recente, junto com o Wanderson Rocha, com o Igor Tagiello e com o Pablo Cardoso. Os três são alunos do curso de música, eu sou aluno egresso, e a gente, por trabalhar com CTGs, que são as invernadas, né, os grupos de dança, os grupos folclóricos, a gente, por participar de competições, a gente criou um vínculo de amizade muito forte. E esse vínculo acabou se tornando na formação do grupo. Então, são dois viés. O Mafuá tem uma caracterização da música instrumental com cunho regional, mas para espaço para improvisação. Tem, obviamente, uma fonte da música de câmara, que é da onde a gente é oriundo do curso de música. E o Fio de Bigode ele tem o cunho completamente regional, a música do Rio Grande do Sul. Obviamente que a gente tenta dar uma cara um pouco mais moderna para algumas coisas, estão criando arranjos. Conciliar tudo isso, eu diria que não é tão difícil, porque a gente se organiza nas questões de ensaios, acabam praticamente não batendo, né? A agenda, obviamente, não é tão movimentada, a gente acaba tendo mais tempo para criação, para ensaios, para quando ocorre os shows, né? E conciliar isso, obviamente, com a questão de aulas, com a questão de composição, né? Como te falei anteriormente, eu me arrisco na composição, eu não sou um compositor de carteirinha nato, mas eu gosto de registrar as minhas ideias. Obviamente que eu não faço isso diariamente, quando vem alguma coisa eu tento guardar, gravar, seja com instrumento, seja com a voz, e para posteriormente trabalhar, e aos poucos ir trabalhando. A minha primeira composição que eu fiz foi em 2016 para 2017, quando eu estava com uma influência muito grande da música do jazz, como Richard Galliano, que é um acordeonista francês. Eu fiz aulas com Elias Rezende, que é um professor daqui, e por esse motivo eu acabei criando uma composição em homenagem a ele. Então eu homenageei o Elias Rezende nessa composição, e junto com o Mafuá a gente gravou no primeiro disco, e a gente defendeu essa composição na 7ª Moenda Instrumental da cidade de Santo Antônio da Patrulha. É um festival grande que a gente tem, e que tem espaço para música instrumental, além da canção, e a gente teve a felicidade de vencer a composição, o arranjo e o melhor instrumentista, que foi para o Pedro. Então, o primeiro filho que nasceu já ter sido premiado foi bem legal. Então, conciliar tudo isso, eu diria que é fácil, porque eu vou dando pontinhos para cada coisa em pequenas porções. Dividindo a atenção. Exato, dividindo a atenção, exato. O tempo que mais me ocupa é para o estudo do instrumento, como instrumentista, não na questão de composição. E o outro lado é a questão das aulas, né? Que trabalho bastante daí com esse lado também. E tu sempre permanece estudando, então, o teu instrumento? Isso, o estudo eu encaro como sendo contínuo o resto da vida, né? Até eu me findar, eu vou estar estudando. Né? Eu não cheguei ainda onde eu quero chegar. Eu estou no caminho, no processo. E eu acho que o processo ele é muito mais interessante e proveitoso do que o resultado em si.
Então, eu estudo diariamente. Obviamente que tem dias que mais, outros menos, mas eu tento manter uma carga horária de 4 a 6 horas por dia para estudar o instrumento, obviamente. Daí, as outras demais funções, como dar aula, compor, arranjar, os ensaios, eu vou encaixando nos meus dias, né? Mas o foco principal, hoje pelo menos, é a questão de performance, de tocar, de estudar. Como tu falou, tu te arrisca nas composições de vez em quando, né? Isso. Como é que é compor uma música instrumental? Como é que é o processo de composição diferente, né, de uma música que tem uma letra? Tu conseguir entregar uma mensagem para alguém sem letra é uma tarefa difícil. Eu encaro, pelo menos para mim. Mas são situações. Para mim, eu sempre tento pensar na questão melódica primeiramente, né? Assim como a gente fala, né, a gente entoa algumas palavras mais do que outras, para mim a melodia é muito importante. Então o primeiro passo quando eu vou criar é ficar assobiando. Eu assobio muito, brincando assim, daqui a pouco veio uma ideia legal, eu guardo essa ideia. Todas as minhas composições, pelo menos as poucas que eu tenho, foi sempre em pedaços. Eu nunca fiz ela inteira quando eu sentei para compor. Eu sempre fiz em pedaços e dificilmente eu fiz no instrumento, no acordeão. Quase nenhuma das melodias eu fiz no acordeão. Ou eu fiz cantarolando, assobiando, ou num tecladinho pequeno, e depois fui passando para o instrumento. É difícil, como eu te falei anteriormente, tu conseguir se comunicar sem palavras, né? A palavra, ela é um meio de comunicação, mas a música, ela tem uma questão espiritual também, eu acho. Então, quando tu quer criar situações e sensações, tu vai para um determinado caminho. Então, as minhas composições, elas são basicamente influências do que eu ouço. Então, tem um pouco da música regional, obviamente, tem a música latino-americana, como o tango, tem o choro brasileiro. Então, eu tento, a partir das influências que eu carrego, de ouvir, me basear como um norte, mas, obviamente, criar a minha identidade dentro daquela composição. É um filho que está colocando no mundo, vamos dizer assim, né? E tu tem um carinho por todos. Claro. Mas eu diria que a melhor comunicação é quando quem está ali ouvindo, lhe compreende sem tu dizer nada. Né? Quando aquela música toca a pessoa, se for para ser assim, ou uma música mais virtuosística que prenda a atenção, tu já está se comunicando. Né? Não precisa da palavra para se comunicar. O olhar, a questão do som, isso já atrai o ouvido de muitas pessoas. Claro que não na grande massa. Sim. Mas quem está proposto e aberto a ouvir, a entender, vai conseguir. É isso que eu ia comentar. O ouvinte de uma música instrumental, ele é um pouco mais sensível para essas coisas do som, assim, né? Tenta entender o que está por trás daqueles acordes. Né? Tem toda uma questão de apreciação, né? Hoje em dia, a música ela é muito vinculada a uma questão de entretenimento. Né? A gente tem na grande mídia toda uma questão muito de entretenimento. Comercial também. Exato, cunho comercial, completamente, business, né? Vamos vender. A música instrumental ela tem um outro viés, eu diria. Eu não coloco como mais ou menos, eu coloco como um viés diferente, né? E por sua vez acaba tendo um público um pouco menor. Mas é que porque a grande massa não está em contato com isso, né? Uma vez o Luciano Maia, que é um grande acordeonista aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil, ele falou que o ouvido de muitos estão nos pés, né? Porque a galera quer dançar. Então encara a música como um entretenimento, como uma diversão. Não senta, é muito raro tu ter um público sentado para te ouvir. Então acredito que a gente tenha que investir em formação de público, né? Só assim a gente vai conseguir ter um âmbito maior, porque em vários outros locais os instrumentistas lotam teatros nos seus concertos, nos seus shows instrumentais. Pegando exemplo como Yamandu Costa, que é um violonista gaúcho, mas reside no Rio de Janeiro e faz turnê no mundo inteiro, né? E lota, porque ele obviamente é o Yamandu Costa, ele criou toda uma fama devido à sua qualidade musical. Mas acredito que, assim como exista ele, existem outros que também lotem, mas ainda acredito que possa ser maior esse engajamento da população, do povo em geral, com a música instrumental. Porque realmente a grande massa ainda acho que não despertou esse gosto por causa
que o desconhecimento, provavelmente, um grande fator, é não conhecer, né? Não parar e sentar e ouvir, né? Porque, obviamente, como eu falei antes, a mídia bombardeia, de uma certa forma, com outro estilo musical. Né? O Mestrinho, que é um outro acordeonista brasileiro, ele diz: o céu tem espaço para todos, né? Então deveria ser assim, ter espaço para todos os gêneros musicais, para que, pelo menos na mídia, né, para que a gente consiga massificar um pouco mais essa questão da música instrumental. Sim. Um povo tem que ter cultura, né? E isso incomoda algumas pessoas, de governo, principalmente, né? Mas o povo tem que ter cultura para conseguir discernir várias outras coisas. Então a cultura é muito importante. E a cultura se dá também dentro da música da canção, mas também se dá dentro da música instrumental. E essa questão, assim, mais especificamente do acordeon, ele vem se popularizando ultimamente, né? Principalmente, acho que por ter, me corrija se eu estou errada, mas por ter essa participação nas músicas mais populares, como o sertanejo, por exemplo, né? Isso está despertando a curiosidade das pessoas para esse instrumento. Tu concorda com isso? Sim, concordo plenamente. Assim como na década de 50, por aí, 50, 60, o acordeon ele era muito tocado. Muita gente aprendia o instrumento porque se tinha uma ascensão muito grande de aquisição, de interesse do povo. Nos conservatórios tinha o curso do instrumento. Com a ascensão do rock and roll, da guitarra, do teclado, dos instrumentos, foi deixado de lado. Com a questão a nível nacional, pelo menos do sertanejo universitário, voltou-se a utilização do acordeon, e isso obviamente populariza um pouco mais o instrumento, que também está muito focado no forró, e aqui no Rio Grande do Sul, que são os extremos que sempre mantiveram a utilização do instrumento na sua música. O sertanejo, ele apropriou-se um pouco desses ritmos aqui do Rio Grande do Sul, como a vaneira, mesclando com ritmos do norte, e utilizou o instrumento de uma forma um pouco mais primeiro plano, né? Hoje o acordeon dentro do sertanejo ele é solista também, ele faz os solos, né? Não apenas acompanha. E isso obviamente populariza a criançada que ouve, que acaba de certa forma se identificando com o instrumento. Sim. E por esse lado é bom. Obviamente que tem que ver posteriormente espaço para conhecimento de outros caminhos musicais, não só daquele. Com esse instrumento, né? Exato, mas o sertanejo ele popularizou, voltou na verdade a popularizar um pouco mais em âmbito nacional o acordeon, sem sombra de dúvida alguma. E os jovens se interessam em aprender a tocar acordeon? Hoje sim. Infelizmente o acordeon, que nem eu falo, é um instrumento desgraçado em alguns pontos, porque é um instrumento muito caro para te adquirir no início, né? Diferentemente de um violão, o poder aquisitivo é muito maior. Então, tu vai investir, supondo, né, R$500, tu compra um violão para estudo, tu consegue desenvolver. O acordeon não tem nesse valor nenhum que você chegue perto. Às vezes tu vai partir de 2, 3, 4, 5 mil reais para ter um instrumento. Então, às vezes isso é um fator que atrapalha um pouco, porque infelizmente aqui o instrumento é muito caro para adquirir. Mas eu já tive bastante alunos nessa faixa etária de criança a pré-adolescente, né, de 6, 7 anos até os 16 anos. Quer dizer que, aí tem outros professores aqui na cidade que também tem muitos alunos nessa faixa etária, quer dizer que há uma movimentação maior. E isso deve-se, obviamente, ao que tu falaste na questão do sertanejo, que muitos querem aprender isso, e também se deve à questão da música regional, porque o acordeon ele é o RG da música regional. Então, a criançada que vem de CTGs ou que vem dentro desse meio acaba gostando, criando gosto. E a família incentiva. Então, o acordeon ele está bastante presente nos jovens. Por sua vez, a dificuldade é em adquirir um. Mas as escolas de músicas têm o curso, tem vários professores particulares aqui na cidade que dão o curso. Então, há engajamento e há movimento. E isso é muito bom para o instrumento. A gente tem que cada vez fortalecer mais. Não importa se você toca sertanejo, se você toca música gaúcha, se você toca jazz, qualquer estilo. Importa que a gente acaba se abraçando mais porque é um instrumento. A gente tem que fortalecer a cena do instrumento. Sim. E posteriormente, talvez, incentivar, né, a música erudita, que é o teu caminho. Exato. Eu me criei ouvindo música regional. Eu acabei
me abrindo para outros gêneros por curiosidade, né? O Elias Rezende, que é o professor que eu citei anteriormente, foi um grande responsável por isso. Quando eu cheguei aqui, ele me deu um CD para ouvir. Ouve esse CD. Era um CD em MP3, tinha vários discos dentro. E dentro desses vários discos tinha Dominguinhos, que é um acordeonista nordestino, que toca forró, toca choro. Tinha Richard Galliano, que é um acordeonista francês, que toca jazz. E tinha Lips, que é um acordeonista russo, que toca música erudita. Então, bem variado, né? Exato. Eu tinha 3 completamente gêneros distintos dentro de um disco. E aquilo foi me criando gosto. Eu comecei a ouvir. E assim como eu sempre digo, assim como a gente é o que a gente come, né? Pelo menos o pessoal da saúde diz isso, a gente é o que a gente come. A gente é o que a gente ouve também. Na questão cultural, a gente é o que a gente ouve, que a gente absorve da informação que está naquilo ali. Então eu comecei a criar gosto de ouvir outras coisas fora da música regional. Claro que no primeiro plano era música regional pelo gosto que eu sempre tive. Mas fui migrando, fui ouvindo bastante tango, como Astor Piazzolla, fui ouvindo a música brasileira e começando a cada vez mais criar gosto. E isso, às vezes, por vezes, é muito individual, né? Da pessoa ter não ter aquele preconceito dos outros gêneros, né? Se abraçar, né? Criar posse daquele gênero. Sim. Não, eu sou músico gaúcho, mas para ti, até os grandes músicos da música regional ouviram e ouvem outros gêneros, porque é importante para a formação do músico ouvir outras coisas. Então, eu acredito que seja assim, muito importante para a gurizada que está em formação, se permitir ouvir outras coisas que não seja aquilo que elas querem em primeiro momento. Né? Por falar em curiosidade, o pessoal de casa deve estar curioso para te ouvir tocar, então vamos, né, tocar um pouquinho para eles e mostrar o teu trabalho. E também lembrando que os artistas locais e regionais que quiserem divulgar o seu trabalho aqui na tela da Cidadania podem entrar em contato com a nossa produção pelo e-mail tv@câmara-sm.rs.gov.br ou pelos telefones 3220-7218 e 3220-7229. Vamos ouvir o Ronison então agora, TV Câmara Arte e Cultura.
TV Câmara Arte e Cultura. O plenário da Câmara Municipal de Vereadores vira palco para os artistas de Santa Maria. Hoje a gente está aqui com o Ronisson Borba e eu te agradeço mais uma vez por ter vindo aqui participar do nosso programa. Ronisson, tu já mostrou o teu trabalho para o pessoal de casa e agora eu quero te perguntar, o que tu tem de produção de CDs, de shows, o que tu tem feito? Então, o CD que eu tenho, hoje é junto com uma fatura instrumental, que se chama Arrebol. Foi um CD que a gente lançou ano passado, na cidade de Porto Alegre. Um CD que teve a produção de Pedrinho Figueiredo, a arte foi de Emily Borghetti. E a gente foi muito feliz na questão do disco, né? O disco é um filho, né? Materializado. Então, poder ter feito esse trabalho junto com os dois colegas, que é o Fernando Gracioli e o Pedro Caltubar, foi muito gratificante. Então, o trabalho hoje que eu tenho na praça é o CD de uma fatura instrumental, para quem quiser adquirir, né? É só entrar em contato ou através da página de uma fatura instrumental junto ao Facebook. Também tem o canal no YouTube, que hoje em dia são ferramentas muito importantes para a divulgação do músico independente, né? E tem nos streams, no Spotify, no iTunes, no Deezer, vai encontrar o CD completo de uma fatura instrumental. E hoje, por hora, a questão dos shows eu não estou fazendo devido a uma mudança. Mas ano passado foi bastante intenso a questão dos trabalhos, principalmente nos festivais nativistas, onde, juntamente com o Sabane Felipe de Souza, com o Igor Tadiello e uns outros amigos, a gente começou a participar mais ativamente dos festivais. E também ter a alegria de ser premiado em alguns deles, né? Na cidade de Encantado, a gente venceu o Canto da Lagoa, que é um festival em nível nacional, com uma composição junto com o Igor Tadiello e com o Paulo Ricardo Costa, que se chama Luzia. É uma composição que ela tem um enfoque bastante social, político-social, né? Porque Luzia foi aquele fóssil que pegou fogo junto ao museu. Então, Paulo foi muito feliz na letra, onde ele faz essa contextualização desse acontecimento com a contextualização geral social do país. E a gente teve a felicidade de receber 5 premiações naquele festival. E nos demais outros festivais, Festgaita, que foi um festival de primeira edição, que eu também levei uma outra composição minha e também a gente teve a felicidade de vencer e ter melhor arranjo. Então, ano passado foi bastante movimentado. Esse ano, como a gente está iniciando, e pela questão da mudança, não tem nenhum show previsto, não tem nenhum trabalho externo previsto. Tu vai para Portugal, né? Isso, eu estou de mudança. E o que tu pretende fazer lá de novo, assim, focando na tua carreira? Eu estou indo atrás de um sonho, que eu venho há algum tempo já semeando, né? Eu plantei e vim regando durante alguns anos. Poder ter a oportunidade de estudar fora do país é uma aventura, acredito eu, mas para mim é uma realização. Eu estou buscando conhecimento, né? Unicamente é conhecimento, dentro do foco do acordeão clássico, né? Que é o que eu estou indo lá fazer. Eu estou indo fazer uma segunda graduação na cidade de Castelo Branco, no Instituto Politécnico de Castelo Branco, que é uma instituição de nível superior, através da ESART, que é a Escola Superior de Arte Aplicada. Então lá eu vou fazer minha segunda graduação, que vai ser em performance no acordeão clássico. Eu vou ser aluno do Paulo Jorge Ferreira, que é um grande acordeonista a nível mundial. Então é realmente uma alegria poder estar tendo esse contato com ele e ter essa oportunidade de aprender mais. Então essa mudança vai ser uma mudança bastante interessante para minha carreira como instrumentista, mas também como pessoa. Acredito que vai engrandecer em várias coisas. Vou aprender muito. Acredito tanto na questão musical quanto na questão de vida, né? É um peitaço, né? Que nem eu falo, é dar cara a tapa. Hoje em dia a gente tem que se permitir e acreditar no que a gente quer. Eu sempre acreditei na minha música e sempre acreditei que eu poderia aprender e aprender mais. Então, eu estou indo buscar esse conhecimento. Vamos ver o que me espera lá. Eu vou, obviamente, me esforçar para que tudo ocorra bem, né? A gente sempre que faz dar certo ou não, eu acredito que está na pessoa dar certo ou não dar. Então, quando a gente se dedica, se empenha e acredita e corre atrás, vai dar certo sim. Então, é a realização de um sonho, como eu falei anteriormente, porque
não existe no Brasil o curso superior em performance no acordeon. A gente tem na UERGS, ali em Montenegro, o professor Júlio Pereira, que é aqui de Santa Maria, mora aqui em Santa Maria, que dá aula de acordeon na UERGS como licenciatura, né? Então, o instrumento é um instrumento de prática, mas também o curso acaba se focando bastante na questão docente, né? Assim como a licenciatura em música aqui na FSM, tu se torna um professor de música, pelo menos o enfoque do curso é esse, não trabalhar única e exclusivamente o lado de performance do instrumentista, palco ou criação ou outras formações, e sim a questão docente. Lá eu estou indo buscar essa questão de performance. O curioso é que lá eles chamam de licenciatura, a questão de nível superior. O bacharelado para eles é quando tu se forma no ensino médio. Então, quando se forma no ensino médio, tu é um bacharel. É diferente. Quando tu vai fazer a graduação, tu é licenciado. Então, eu estou indo buscar esse conhecimento, não a titulação em si, mas o conhecimento que realmente vai ser bastante proveitoso. Sim. E agora tu está deixando Santa Maria, então, mas por um tempo tu conviveu com o cenário musical aqui da cidade. Como é que tu avalia aqui para novos artistas? Como é que funciona? Eu vim para cá em 2009, então 10 anos eu abracei Santa Maria e ela me abraçou. Eu vim com 17 anos e vivenciei muitas coisas aqui. Eu trabalhei com duplas sertanejas, eu trabalhei com os CTGs, com os cantores nativistas, gravei, dei aula. Então, nesse período que eu tive aqui, eu aproveitei bastante. Eu acho que o cenário de Santa Maria ele vem crescendo cada vez mais. A gente teve várias movimentações de músicos independentes que fazem com que a cena de Santa Maria cresça. A gente tem grandes nomes da música aqui em Santa Maria, da música regional, da música popular, né, a nível estadual, a nível nacional. Então a gente tem que aproveitar essas pessoas que aqui estão e apreciar. Daí, obviamente, cabe do público consumir a arte do músico de Santa Maria ou da região. Porque é muito fácil a gente comprar o que é de fora, né? Mas quando é de dentro da casa, é a famosa frase, santo de casa faz milagre, mas eu acho que faz. Eu acho que a gente tem que cada vez mais incentivar o público a consumir, porque a gente tem vários espaços para que os diversos estilos musicais se apresentem. Obviamente que acaba se criando uma identidade, aquele local acaba tocando aquele gênero, né? E tem os teatros, enfim, acredito que o povo não tem que encarar o teatro como uma questão de elite, né? Porque às vezes se criou, pelo menos um tempo atrás, esse estereótipo, né? Teatro é uma questão, não, mais elitizado não é. Hoje em dia o teatro é muito mais acessível do que um show nacional, né? Ora, tem uma frase que diz, né? O pessoal não reclama para pagar R$100 para um show de uma banda nacional, mas reclama para pagar 20 para ver a orquestra. Então não está mais elitizado como antigamente. Eu acho que cabe ao povo consumir mais, porque se o povo consome mais, tem mais incentivos, né? A gente tem uma LIC municipal, obviamente, que pode também ter mais outras situações governamentais para incentivar mais a cena musical. A questão de criação, de gravação de disco, de produção de shows, de circular, mostrar os músicos Santa Maria. Então é importante que o povo abrace, que o governo abrace mais e que o pessoal se una mais para a questão de fomentar a questão de consumir o que o músico da casa faz. Mas eu toquei em vários bares aqui e também nos teatros e fui sempre muito bem recebido pelo público, por mais que às vezes fosse um sentado e que fosse 100 sentados. Não está na quantidade, está na qualidade, está de quem te abraça quando vai te ouvir, né? Isso é muito importante. Então, deixo aqui a questão de incentivar. O público tem que incentivar o artista para que o artista continue. Com certeza. E quem são as tuas inspirações? Minhas inspirações, minhas influências, as primeiras foram os meus professores. Meu primeiro professor foi meu pai, de violão, né? Me ensinou. Eu comecei na igreja a tocar instrumentos de percussão. Então, o meu pai foi minha primeira influência musical, assim, de observar o que ele fazia para eu copiar, para eu repetir.
E todos os meus professores que eu tive do acordeon, da minha infância até aqui, são as minhas influências. Então, eu destaco em primeiro lugar os meus professores. Obviamente que cada um me ajudou a contribuir na sua linguagem, né? Os músicos lá da minha cidade, que eu sou natural de Horizontina, mas como eu resido aqui há 10 anos, eu sou um pouco santamarense também. Me ensinaram muitas coisas, acabaram sendo minha influência. O Elias Rezende, que foi um professor que eu citei, Oscar dos Reis, que foi um outro professor meu lá de Caxias, Orca Hermosa, que é um acordeonista espanhol, Chico Chagas, que é um acordeonista do Acre, mas é nacional, Otávio Assis Brasil, que é um acordeonista brasileiro, mas que mora na Europa, e obviamente que depois outros acordeonistas. O primeiro contato com o acordeon foi ouvindo obras de gaiteiros como Albino Manique, Edson Dutra, Luciano Maia, que com certeza foram minha referência dentro da música regional. Depois eu ouvi Astor Piazzolla, depois eu comecei a ouvir Dominguinhos, Sivuca, Hermeto Pascoal, que são músicos com uma linguagem nacional, né, tocando choro, tocando forró. Então, as minhas influências acabavam sendo o que eu ia beber, aquela fonte. Eu escutava jazz, então eu escutava Arthur Van Dyne, escutava Franco Marocco, escutava Richard Galliano. Eu queria, pelo menos dentro do acordeon, né? Se eu queria ouvir música erudita, eu ia para Lips, ia para o Gorka Hermosa, ia para o Mika, que é um acordeonista da Finlândia, ia bebendo um pouco de cada um. E esses todos são as minhas influências. Eu acredito que eu tenha 1% de cada um ali, tentando um dia chegar onde eles chegaram. Do meu jeito, da minha forma, com a tua identidade, com a minha identidade, com a minha música. Mas sim, eles são minhas inspirações, são minhas influências, vão ser sempre, porque eu tenho o maior respeito pelos professores que eu tive e por esses músicos que contribuíram de uma forma ou de outra com a música regional, latino-americana, brasileira, jazz, erudita, enfim, contribuíram para um mundo melhor. Tu falou que começou no CTG, né? Que idade tu tinha? Desde quando tu começou a ter contato com a música? Meu início com a música, ela foi primeiramente na igreja, tocando instrumentos de percussão. Depois violão e logo após isso eu comecei minha família sempre foi ligada aos CTGs. E meu pai queria que tivesse um gaiteiro na família, né? Aquele incentivo, tem que ter um gaiteiro na família. Meus outros irmãos tocavam violão, tocavam outros instrumentos. Então eu me criei dentro de um meio muito musical. E esse incentivo dele, da minha mãe, foi muito importante para que eu desse o primeiro passo. Porque é difícil, às vezes, tu quando criança, com 9 para 10 anos, encarar a questão de aprender algum instrumento, né? Tem as dificuldades, tem o incentivo da família em casa para poder seguir. Porque às vezes tem coisas fáceis, outras difíceis, a gente tem que sempre ficar tentando buscar um meio comum de evoluir, mas de criar sempre o gosto pelo instrumento, né? A primeira coisa que acontece é o gosto, né? Se apaixonar por aquilo, criar uma vontade de estar com aquilo lá, senão não acontece a evolução. E o CTG foi, sem dúvida alguma, um meio muito importante, porque quando eu tinha por volta de 15 anos, foi quando eu comecei a trabalhar. Então, com 15 anos eu me vi um estudante, mas da mesma forma um professor. O CTG fez um curso de acordeon e quem era professor era eu. Então, foi um momento legal, assim, eu aprendia e eu ensinava. Né? E ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar com as invernadas. Então, com 15 anos, eu comecei a dar aula, trabalhar com invernada e comecei a tocar num grupo de baile da cidade, que é uma outra escola muito importante, pelo menos para o acordeonista, para o gaiteiro, né, que te dá muita cancha, te dá repertório, te dá várias situações. Então, com 15 anos, eu me vi recebendo meu primeiro cachê, recebendo a questão financeira do que eu estava investindo. Foi muito legal. Sim. E os CTGs, realmente, até hoje, foram importantes para a minha questão financeira, uma questão de receber aqui, né? Eu sempre trabalhei com CTGs desde os 15. Então, faz 12 para 13 anos que eu trabalho com CTGs. Então, esse meio é realmente muito importante para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento musical, mas também para a minha rentabilidade, para o meu sobreviver. Que é bem importante. É importante, né? Eu diria que é bastante importante, mas foi bem legal essa vivência dentro dos centros de tradições gaúchas. E a tua formação acadêmica em música, de que forma que ela te ajuda no teu dia a dia como profissional músico?
A formação, eu acredito que sempre é importante. Qualquer conhecimento, da onde vem, é importante. Claro que oriundo de uma academia, num contexto mais formal, né? Tu aprender conceitos teóricos da música, tanto históricos, questão de análise, percepção, é muito importante. A questão de trabalhar a educação, como tu vai ensinar também. Eu acredito que nisso a faculdade me ajudou muito, a compreender elementos que eu, por vezes, já fazia na prática, mas que eu não sabia a questão da teoria que vinha por trás disso. O curso de música, obviamente, o que eu fiz foi licenciatura em música, então o enfoque dele é uma questão educacional, né? Ele prepara para formar professores de música. E ele, nesse âmbito, ele me ensinou muito, na questão das classes de educação, psicologia da educação, compreender como é que funciona uma questão metodológica para uma criança, para um adolescente, entender que, obviamente, dentro do que eu trabalho com uma questão individual, como cada caso é um caso, né? E nesse ponto foi muito importante, assim como alguns outros pontos da questão teórica foi muito importante. A prática eu vivenciei muito mais fora do que na faculdade, né? Devido a sempre estar tocando, acabava trabalhando muito mais a prática fora do que na faculdade. Mas se tinha, mas eu acredito que possa se ter mais. Obviamente que também parte do engajamento dos alunos, por vezes, né? Tanto do curso, dos professores, mas dos alunos, né? E eu ingressei com 17 anos, 17 para 18, eu era muito novo. Muitas coisas, hoje eu vejo que se eu fosse ingressar de novo, muitas das coisas eu faria diferente. Eu aproveitaria muito mais coisas. Eu tinha sede de me formar logo, me formei em 4 anos, que eu tinha aquela vontade, quero me formar para prosseguir. Mas daí eu vi que não, eu quero vivenciar mais. Então eu acredito que a gente deva vivenciar mais coisas para somar as questões do que a academia oferece. Mas para mim, sim, foi muito válido. E poder vivenciar esses dois mundos, que é o mundo fora da academia e dentro da academia, foi acho mais proveitoso ainda. Quem se foca só num tem problemas, eu acredito, pelo menos na minha visão. Quem se foca unicamente na faculdade e não tenta vivenciar questões externas, acaba se fechando para o mundo que está à sua volta, que pode proporcionar muitos conhecimentos que, quem sabe, a faculdade não te dá. E nessa nova graduação, tu pretende, então, aplicar essa nova visão, né? Exato. Por isso que eu estou fazendo uma nova graduação, que é... Com a mentalidade que eu tenho hoje, eu acredito que eu vou aproveitar muito mais. Então tá, Ronison, muito obrigada por estar disponível para vir aqui para tocar pra gente e muito boa sorte nessa tua nova fase, que seja muito proveitosa. Muito obrigado. E você de casa, fica então com o Ronison Borba. Até a próxima.